Senhor, enquanto tomar o vosso assento, eu quero externar a minha gratidão a Deus por estar com os irmãos aqui nesta noite, pela primeira vez. Nós conhecemos o pastor Rogério ali no nosso trabalho. Ele é meu chefe lá e é meu pastor aqui também. Graças a Deus, ele nos fez esse convite para que pudéssemos estar aqui com os irmãos, conhecendo mais o rebanho que vai morar no céu. Aleluia. É bem verdade que nós tínhamos um compromisso ali na nossa igreja, temos irmãos que estão viajando para uma outra América e nós iríamos nos congratularmos com eles no dia de hoje, mas o pastor Rogério ele ligou para mim e eu não pude me ausentar do convite. Meus irmãos, a temática que as irmãs colocaram, eu não quero me distanciar da temática das irmãs. O pastor não tinha me passado o tema, mas eu quero falar dentro desse contexto de cura e de enfermidade. Eu quero convidar os irmãos para que possamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 5 e os versículos de número 1 a seguir. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5, os versículos a seguir, nos diz assim: passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual, tendo 5 pavilhões, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrasse no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quantos anos, igreja? 38 anos. Jesus, porém, vendo deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto da palavra do nosso Deus, logo nós sabemos e vem à nossa memória que toda enfermidade ela tem pelo menos 3 origens. Ela tem a primeira origem é de origem física, a segunda origem é de origem psicossomática e a terceira origem é de origem satânica, é de origem diabólica. Então, toda a enfermidade, ela tem pelo menos essas 3 origens. O texto que nós acabamos de ler, o texto vai nos dizer que passado estas coisas, havia uma festa dos judeus, e por este motivo, o Senhor Jesus subiu até Jerusalém. Que festa que era essa?
que fez com que Jesus subisse até Jerusalém. Provavelmente era a festa das cabanas. E o que era a festa das cabanas? E o que se comemorava? Os irmãos bem sabem muito bem que quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito e levou ele para habitarem no deserto, eles moraram em cabanas, eles habitaram no deserto. Portanto, isto era uma festa anual que havia em Jerusalém. Jesus, como sendo judeus, ele também subiu até Jerusalém para participar desta festa. Eles tinham que lembrar, trazer a memória daquele tempo em que eles habitaram lá no deserto e Deus cuidou deles lá habitando no deserto. Então Jesus, sendo judeu, ele subiu até Jerusalém para participar desta festa chamada Festa das Cabanas. O versículo de número 2, ele nos traz, ele nos ensina, ele nos mostra que, ora, ali em Jerusalém, existia ali, junto à porta das ovelhas. O que era a porta das ovelhas? Era a porta do templo, aonde os comerciantes traziam as suas ovelhas para oferecerem em sacrifício ao Senhor. O texto diz que perto da porta das ovelhas existia um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Então, junto da porta das ovelhas existia um tanque, e o texto vai nos dizer no versículo de número 3 que perto desse tanque, próximo desse tanque, lá existia uma grande multidão. E o que é que essa multidão estava fazendo ali? A Bíblia diz que era uma multidão de enfermos, de cego, de coxo, de paralítico. E o que é que eles estavam esperando? Uma vez por ano, essas águas que haviam ali no tanque, ela era agitada. E o texto diz que aquele que pulasse primeiro num tanque seria curado de qualquer enfermidade ou da sua enfermidade. Observe que o texto diz que ali havia pessoas cegas, pessoas coxos e pessoas paralíticas que ali estavam esperando o movimento das águas. Mas é interessante nós observarmos, meus irmãos, que essas águas, esse movimento das águas só acontecia uma vez por ano. E aquele que pulasse primeiro era que seria curado. Mas observe comigo e pense comigo, como é que uma pessoa paralítica iria pular naquelas águas? Como é que uma pessoa paralítica iria pular naquele tanque, sendo ela coxa, sendo ela que carregava uma cegueira, que era paralítica, não teria condição alguma. Ela precisava de uma outra pessoa que pegasse ela e jogasse no tanque, porque o texto nos diz aqui que não eram todos que eram curados. Não eram todos que eram curados. As águas se agitavam e era o primeiro que pulasse nas águas era curado. Aleluia, Jesus. Quando nós continuamos lendo o texto aqui, o texto vai apresentar para nós um homem paralítico que estava ali na beira daquele tanque. Já fazia quanto tempo, irmãos? 38 anos que ele estava na beira daquele tanque. O que é que ele estava esperando lá? Alguém pega ele e jogar ele num tanque quando as águas fossem agitadas. Observe que parece que a condição das pessoas que ali estavam naquele tanque não tinha muita condição. Porque primeiro, como é que um cego de nascença iria ver, meu irmão,
as águas sendo agitadas. Ele não tinha possibilidade, porque as águas eram agitadas, mas ele não iria enxergar quando as águas fossem agitadas. Como é que uma pessoa coxa, paralítica, iria se lançar naquelas águas? Não tinha condições nenhuma de alguém ser curado ali naquele tanque, mas eles ficavam ali naquela esperança de alguém estender a mão sobre ele e lançar ele naquele tanque e ele ser curado quando as águas fossem agitadas. Mas o texto é enfático. O texto nos diz, irmãos, que estava ali um homem enfermo. Havia 38 anos que este homem estava ali esperando alguém estender a mão para ele e lançar ele naquele tanque. Eu acho que alguém que estava ali também de prontidão esperando, jamais iria ceder a sua vez para aquele homem. Então, por isso que o texto é enfático e diz que ele ficou ali 38 anos. Mas é interessante nós observarmos o versículo de número 6 diz assim: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Como é que Jesus sabia, irmãos, que este homem estava ali na beira do tanque já fazia muito tempo? Já fazia 38 anos. O texto diz que Jesus se aproximou daquele homem e perguntou para ele: você quer ser curado? Parece paradoxal, parece que a pergunta de Jesus não tem muita lógica. Se uma pessoa que está lá 38 anos esperando ser curado, esperando o movimento das águas para se lançar, alguém lançar ele e ele ser curado, Jesus pergunta para ele, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? O versículo número 7, respondeu-lhe o enfermo. Aqui ele reconheceu. Observe o versículo número 7, que ele diz assim: Senhor. Observe que a palavra aí, Senhor, ela está com letra maiúscula. O que aconteceu aqui? É que o homem sabia quem estava falando com ele. Ele sabia quem estava falando com ele. A princípio, a pergunta de Jesus era paradoxal. Jesus perguntar para uma pessoa que está enferma se ela quer ser curada. Mas quando Jesus faz a pergunta, o versículo número 7, o homem reconhece. Ele diz: Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo que Jesus tinha poder de curar ele da sua enfermidade. Aí ele diz assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim se lança nas águas. Então eu não tenho ninguém que me coloque lá. Mas a princípio o homem reconheceu o senhorio de Cristo. Ele sabia que Jesus tinha poder sobre as enfermidades. E deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos: Jesus, irmãos, ele continua sendo o mesmo Deus. O escritor aos Hebreus diz que ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será de eternamente. O Jesus que curou lá atrás, no passado, ele ainda continua curando no presente, seja qual for a sua enfermidade, ele ainda continua curando. Então o homem diz: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque,
quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Observe o versículo número 9. Imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então, quando Jesus se aproximou do homem que havia 38 anos, que estava ali padecendo, Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Ele responde: Senhor, não tem ninguém que me coloque ou que me lance na água quando a água é agitada. O texto nos diz que imediatamente o Senhor Jesus dá uma ordem para ele. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Irmãos, a palavra que Jesus deliberou sobre aquele homem, o texto nos diz que imediatamente aquele homem se levantou daquela enfermidade que ele possuía, que ele carregava. Imagine, irmãos, uma pessoa paralítica há 38 anos, com uma paralisia dessa. Certamente esse homem teria que fazer um tratamento muito longo, teria que passar por um tratamento muito longo, tratamento terapêuticos. Ele teria, e talvez não conseguiria nem andar, porque tudo estava atrofiado. Mas a palavra de Jesus, quando veio sobre aquele homem, ele levantou imediatamente. Quando nós olhamos, irmãos, para esse texto, nós podemos observar e ver algumas coisas que está inserida nesse texto. Primeiro, este homem estava lá há 38 anos. Quando nós olhamos para o texto, existiam muitos paralíticos que estavam ali esperando o movimento das águas. Existia ali muitos coxos, enfermos, cegos que estavam ali. Mas Jesus, irmãos, olhou apenas especificamente para aquele homem. Quando nós lemos sobre esse texto, pesquisamos sobre o texto, Jesus não curou mais ninguém, apenas esse homem que estavam ali havia 38 anos. Pergunte comigo: por que Jesus curou só esse homem? Por que Jesus curou só esse homem? Primeiro, o versículo número 7 nos traz a resposta. Quando ele vê o Senhor Jesus, ele reconhece o senhorio de Cristo. Quando ele reconhece o senhorio de Cristo, que ele diz Senhor, ele sabia que Jesus era Senhor. Ele sabia que Jesus tinha poder para curar qualquer enfermidade. Eu não sei, irmãos, como é que os irmãos entram aqui, se tem alguém enfermo, se tem alguém aqui que está doente, que está desenganado pela medicina, mas eu quero lhe dizer uma coisa: o Senhor Jesus está aqui e Ele continua curando, Ele continua sarando, seja qual for a sua enfermidade. Agora, observe que o homem reconheceu, o homem percebeu, reconheceu que Jesus era Senhor, que Jesus tinha poder de curar a sua enfermidade. Mas o homem era frágil, ele tinha fragilidades. Primeiro ele responde Senhor, e depois eles colocam a sua situação. Ele primeiro reconhece o senhorio de Cristo, mas depois ele mostra o lado frágil, humano. Ele diz assim: não tem, Senhor, ninguém que me jogue no tanque.
Aí Jesus disse para ele: o que é que você quer? Ele disse: eu quero ser curado. Você quer ser curado? Ele disse: eu quero ser curado. Jesus dá uma ordem imediatamente. Aquele homem se levanta da sua situação em que ele se encontrava. Quantos aqui acreditam, irmão, que Jesus ainda cura? Você acredita que Jesus ainda continua curando? Você acredita que Jesus ainda tem poder para curar qualquer enfermidade? Ele reconhece, mas ele revela o lado frágil. Ele diz: Senhor, não tem ninguém. As águas são agitadas, mas não tem ninguém que me coloque lá no tanque. Aí vem a pergunta de Jesus para ele: o que é que você quer? Ele diz: eu quero ser curado. No versículo 9, Jesus diz: seja curado imediatamente. Só que tem uma coisa, irmãos. Quando aquele homem é curado no dia de sábado. E quando o dia de sábado para os judeus, ele trazia algumas implicações, ele trazia algumas coisas em que eles não poderiam fazer. Por exemplo, levar a cama sobre as costas, levar a cama sobre a cabeça, carregar a cama, ela não podia. Mas o texto vai nos dizer que aquele homem que fora curado no sábado, ele pegou a sua cama, botou na cabeça e saiu. Sabe o que ele está dizendo? Não importa o que as pessoas vão dizer, eu quero dar testemunho o que Jesus fez comigo. Meu irmão, o que Jesus fez na sua vida, você tem que contar para as pessoas. Você tem que dizer, você tem que anunciar. Mas não pode carregar a cama no dia de sábado. A lei de Moisés proíbe. Ele diz: não tem problema. O homem que me curou foi o que mandou colocar a cama sobre as costas e carregar. Foi o homem que me curou. Então ele queria dar testemunho, ele queria dizer às pessoas o que é que Jesus fez na sua vida. Por isso disseram os judeus, o versículo número 10, aos que foram curados. Ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma teu leito e anda. O mesmo que me curou, o mesmo que fez o milagre, o mesmo que restaurou a minha saúde, ele mandou eu tomar a cama e caminhar. E o que ele fez na minha vida, eu não posso ficar calado, eu não posso ficar parado. Eu tenho que dar testemunho do que ele fez na minha vida, porque o que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. Então ele tomou a sua cama e saiu e anunciou o que Jesus havia feito sobre a sua vida. Mas no meio de tantos enfermos, irmãos, Jesus só viu aquele homem. Jesus só curou aquele paralítico. Jesus só fez o milagre naquela vida. Jesus só operou naquela vida, naquele homem. Só ele, porque ele reconheceu o senhorio de Cristo. Meus irmãos, parece que os dias que nós estamos vivendo, quando nós olhamos, parece que tem alguns irmãos que não acreditam mais que Jesus cura. Parece que tem alguns irmãos que quando a gente olha, ele não acredita mais que Jesus ainda faz milagre. O que aconteceu aqui na vida desse homem foi um milagre, irmãos. E milagres não têm explicação. Milagres não se explica. Mas eu quero dizer aos irmãos que Jesus, irmãos, ele ainda continua curando.
Ele ainda continua operando maravilha, Ele ainda continua sarando, Ele ainda continua restaurando. Observe, irmãos, o outro texto aqui que as irmãs colocaram aqui sobre esse tema, ou essa temática de cura. Nós vamos encontrar aqui uma mulher. A Bíblia diz que essa mulher, ela padecia de uma enfermidade. Quantos anos, irmã, essa mulher padecia da enfermidade? 12 anos que ela padecia dessa enfermidade. Mas observe também que esta mulher, no versículo número 21, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essa mulher, quando olhou para Jesus, ela reconheceu o senhorio de Cristo. Ela disse: olha, se eu tocar apenas na orla do vestido de Jesus, eu vou ficar curada. Observe, irmão, essa mulher, ela não podia tocar em Jesus. Por quê? Porque com a enfermidade que ela tinha, se ela tocasse em Jesus, ela era considerada pela lei de Moisés uma mulher impura. E se ela tocasse em Jesus, ela também, Jesus também se tornaria impuro. Então ela não poderia, em hipótese nenhuma, tocar na pessoa do Senhor Jesus. Mas ela disse: se eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ficar curada. Mas a multidão é muito grande. Jesus não andava, uma multidão andava junto com ele. A multidão é muito grande, a multidão aperta. Mas a mulher, ela teve uma estratégia. Ela disse: eu preciso me aproximar do meu Senhor, eu preciso tocar na orla do seu vestido, e quando eu tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curada. O texto, irmãos, vai nos dizer que o versículo número 22: e Jesus, voltando-se e vendo, disse: alguém no meio da multidão, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém me tocou de forma diferente. E o texto vai nos dizer, irmãos, que Jesus se virando, a mulher estava um pouco trêmula, mas Jesus traz uma palavra para ela e disse, e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Meus irmãos, o texto diz que ela já tinha gastado tudo quanto ela possuía, toda a sua fortuna, todos os recursos tecnológicos, toda a medicina que havia na época. A mulher tinha gastado todos os seus bens para ser curada da sua enfermidade, mas não havia ninguém que pudesse curar a sua enfermidade. Mas ela sabia que havia um homem chamado Jesus. Ela sabia que havia um Senhor. Ela sabia que havia um Deus que tinha poder, tanto no céu como na terra. Ela sabia que se ela se aproximasse de Jesus, ela poderia ser curada. Ela ia ser curada. Ela trazia a convicção dentro de si: se eu tocar em Jesus, se eu tocar na orla do seu manto, eu vou ser curada. A multidão é grande, a multidão é imensa, mas eu vou chegar lá. Eu não vou desistir, eu vou persistir, eu vou me esforçar, eu vou tocar e vou ficar curado da minha enfermidade. A persistência dessa mulher, a fé demonstrada dessa mulher, irmãos, quando ela tocou em Jesus,
ela foi curada imediatamente. Observe que Jesus olha para ela e diz assim: mulher, foi a tua fé que te curou. Aí você pode me perguntar nessa noite: como é que eu vou tocar em Jesus? Meu Deus. Toque pela fé. Acredite que Ele tem poder de te curar. Acredite que Ele pode fazer o impossível. Quando nós lemos na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, irmãos, nós vamos perceber, Lucas 1:37, diz que as coisas que são impossíveis para o homem, torna-se possível para o nosso Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus só trabalha em cima do impossível. O que é que você está precisando de Deus? Pastor, está difícil. O que é que você está precisando? Ei, deixa eu lhe dizer, o nosso Jesus é o Jesus do impossível. Glória a Deus. E Ele está aqui nesta noite para fazer o impossível acontecer na sua vida. Quando todos os recursos se acabam, é a vez do nosso Jesus, irmão, chegar e te dar a vitória. Glória a Deus. Aleluia. Você crê assim, meu irmão? Você crê assim, meu irmão? Vamos ficar em pé, irmãos. Eu vou fazer uma oração. Oh, glória a Deus.